Seja bem-vindo ao Trail Tropical. Nesse podcast, conversamos com pessoas que compõem a cena de corrida de montanha no Brasil, com o objetivo de conhecer os bastidores delas, nos inspirar com suas histórias e aprender com suas experiências para que possamos nos tornar corredores de montanha cada vez melhores, curtindo esse processo cada vez mais. No episódio de hoje eu converso com Valmir Lana, uma figura respeitada e cheia de histórias no mundo das corridas de montanha. Valmir já viveu tantas experiências incríveis nas trilhas e montanhas do mundo que foi até difícil saber sobre quais delas falar no episódio de hoje. Entre elas está a Zegama, uma das provas mais icônicas do trail mundial e que já foi vencida inúmeras vezes pelo GOAT Kilian Jornet. A gente começa o papo com ele contando como foi essa experiência única e o que torna a Zegama tão especial para ele. Valmir também compartilha sobre seu papel como fundador e organizador da Cambotas, uma prova inspirada em Zegama, e nos fala sobre o sonho e os objetivos por trás desse evento. Ele é uma das grandes vozes por trás do trail no Brasil, através da revista Trail Running, que ajuda a promover o esporte pelo país. E no episódio de hoje ele nos conta como foi a transição de carreira que ele fez, saindo da advocacia para o trail, e como que a revista se tornou o principal veículo de mídia para o esporte por aqui. Falamos sobre a viagem que ele fez à Europa em 2018, um verdadeiro sonho para muitos corredores de montanha, onde ele correu várias provas históricas e viveu os bastidores do trail no berço do esporte. Valmir também compartilhou suas percepções sobre o desenvolvimento do trail no Brasil e no mundo, e os desafios que ele enxerga no esporte e o que ele acredita que precisa ser melhorado. Foi uma conversa cheia de inspiração, insights e histórias, e eu tenho certeza que vocês vão curtir tanto quanto eu. Valmir Lana, seja bem-vindo ao Trail Tropical. Opa, e aí, cara, beleza? Prazer estar aqui contigo. E, Valmir, eu teria aí muitos lugares aí para começar a nossa conversa, né, dado o teu histórico vasto aí em provas e histórias e anos aí nas montanhas, mas eu queria começar te perguntando sobre uma prova que tu fez, que eu acho que nenhum outro convidado que eu já tive aqui no podcast fez, que foi a Zegama. Então, conta aí pra gente como é que foi correr essa prova aí que o GOAT, né, do nosso esporte, o Kilian Jornet, já ganhou mais de 10 vezes aí. Como é que foi a tua experiência por lá? Cara, acho que foi a minha maior realização de sonho, assim, foi correr Zegama, mais do que o TMB. Eu sempre tive Zegama como a prova dos sonhos, assim, desde quando eu comecei a correr lá em 2010, 2011, 2012, assim, quando eu conheci Zegama, eu já falava, caraca, bicho, será que um dia eu vou correr primeiro, uma maratona de montanha, né, porque a gente começa lá embaixo, né, correndo provas mais curtas. Ficava, cara, deve ser demais essa prova. E ficava vendo o Kilian Jornet ganhando ano após ano. Mas não tinha muita esperança, não. Primeiro, porque eu nunca tinha imaginado em correr na Europa, né? Meu sonho era correr as provas aqui, que eram, na época, conhecidas, né? E, pô, a gente corria muitas provas aqui lá, anos atrás, né? E ficava naquela, será que um dia vai? E depois que eu fiz a minha primeira viagem para a Europa, em 2016, que eu corri lá a Peneda Gerês Trail Adventure, eu conheci uma das referências minhas também em corrida em trilha, que é o Carlos Sá, que é o organizador da Peneda Gerês. E ele já tinha sido campeão da Beruora, multicampeão, já tinha sido o quinto geral no TMB, era muito famoso mesmo, era uma das minhas referências. Tanto quando ele me ligou em 2014, me convidando para ir lá na Peneda Gerês, eu falei, cara, isso só pode ser pegadinha. O Carlos Sá me ligando, não é comigo, não é possível. E na época, 2014, eu tinha Go On, depois a gente vai poder falar sobre isso. E a Go On já era mídia oficial do Circuito Mundial de Ultra Trail, Ultra Trail World Tour. Então foi aí que o Carlos Sá ficou me conhecendo e eu não sabia que ele me conhecia. E depois de 2016, que eu estive lá em Portugal, aí fui de novo em 2017. 2016 e 2017 eu fui com o Piscinim também. 2016 eu fui com minha esposa. 2017 eu levei meu sogro e minha sogra. E aí em 2017 o Chico Santos também tinha ido. Aí o Carlos Sá que chegou e falou: olha, pessoal, eu tenho 4 inscrições aqui para Zegama em 2018. Vocês querem? Cara, Chico Santos, César Piscinim, Cal Nogueira, esses caras não sabiam direito o que era Zegama. Eu, na hora, eu falei, caraca, velho, nossa, não é possível que isso está acontecendo. Não tinha a menor chance, né?
né, eu me inscrevia todo ano no sorteio, mas, cara, pô, hoje em dia são 12.500 atletas disputando 200 vagas para Zegama. Caramba. Então, assim, é a prova mais de maratona de montanha mais disputada do mundo. É praticamente impossível de você ser sorteado para Zegama, como eu nunca fui. Aí eu falei, cara, nossa, vamos, vamos, vamos. Aí conversamos e falamos, pô, então vamos, né? É uma prova. O César nem sabia o que que era Zegama. E até depois, em 2018, lá, assim, ele acho que ele não tinha muita noção do que era aquela prova, não. Hoje, obviamente, ele tem, mas ele, acho que ele não tinha muita noção do que era ser Zegama, correr Zegama, estar ali. Mas, cara, foi assim, a minha maior realização como atleta foi mesmo correr Zegama, ainda mais depois a gente pode falar também, que foi a viagem dos sonhos, né? Foi uma viagem que eu falei, caraca, não acredito que eu consegui. Foi realmente. E também outra coisa, né? Ali tava a nata da nata dos atletas, né? Então os caras que a gente fica vendo daqui, pô, caramba, esse cara, Stian Germont, eu entrevistando Stian Germont, entrevistando a Emily Fonsberg, esse pessoal todo, pô, foi sinceramente um momento muito alto da minha carreira. Pô, que massa. Deve ser uma experiência muito diferente, assim, né? Porque eu acho que quando a gente pensa na experiência de correr essas provas fora, essas provas grandes, assim, né? Tanto da Europa como Estados Unidos, assim, geralmente a gente pensa naquele mar de gente, né? Atravessando Chamonix ali, e essa daí é uma prova um pouco mais intimista, né? Então tu tá com os caras Sim, ali, só que eles estão, tipo, quase do teu lado, assim, né? Então deve ser é, uma cara, experiência muito diferente, né? Tu poder estar muito ali. doido, cara. São 500 atletas, 550 atletas só na largada, mas parece, cara, que como é muito difícil entrar, os caras vão para a morte, literalmente. No dia tem um vídeo que eu deixo até em destaque lá no YouTube da revista Trail Run, depois assiste lá. Cara, aí eu e o César largamos assim um do lado do outro. Teve um cara que caiu e foi atropelado, passaram por cima, ninguém nem viu, era cotovelada, parecia, sei lá, a gente tomando cotovelada e dando cotovelada, deixou passar, uma loucura. E, porra, é uma oportunidade única. Eu até entrevisto o Pablo Vidia, ele fala, cara, vou correr esse ano porque eu não sei, é tão difícil estar aqui em Zegama que eu não sei se ano que vem eu vou conseguir estar aqui. Então você vê, os próprios elites têm isso, né? Não sei se ano que vem eu vou conseguir. Uhum. Então, porra, só de estar lá, cara, foi assim, realmente impressionante. E eu já vi tu falando em algum lugar que essa prova que serviu de inspiração para começar a Cambotas, né? Aqui no Sim, trazer essa, criar essa prova, né? Aqui no Brasil, que pega um pouco, né? Dessa energia também, tem esse viés mais competitivo de tentar colocar ali realmente a galera que tá ali pela competição mesmo, assim, né? Então conta pra gente mais aí um pouco sobre como que foi o início aí de Cambotas, como, qual que foi a ideia, era isso mesmo? E como é que tu tá vendo a prova hoje em dia? Qual que é o teu sonho da Cambota se tornar aí um dia? cara, primeira coisa, assim, aqui no Brasil é impossível a gente conseguir fazer uma prova no mesmo molde de Zegama, porque o mercado brasileiro é muito diferente do mercado europeu. Então eu tentei no primeiro ano fazer nos mesmos moldes, né, com muitos postos de abastecimentos, trazer, primar por mais atletas de elite, tempo de conclusão reduzido, coloquei o mesmo tempo de Zegama, 8 horas, a distância muito próxima, a Zegama são 43 com 2.750, Cambotas é 45 com 2.500, o terreno muito técnico, apesar de não ser similar, porque lá é muito barro e muita pedra também, mas lá o barro predomina. Cambotas é mais pedra que predomina, menos o barro, tem essa inversão. E lá o que acontece? A prova só tem a maratona e a prova juvenil. Não tem mais nenhuma outra distância. Foi o que eu fiz em 2021. Era a maratona e o juvenil, mais nada. Né? Mas o mercado brasileiro não aceita tanto uma prova nesse molde. Né? Então, assim, para a prova se manter nos próximos anos, eu tive que abrir outras distâncias e tive também que abrir a própria distância de 45 para mais atletas, porque senão a prova não sobrevive. A dificuldade de conseguir patrocínio, de fazer a prova se pagar é muito grande. Até hoje eu só tomei prejuízo em Cambotas. Então, assim, é um evento que eu faço mesmo para lançar o trail running, que eu quero trazer sempre os melhores atletas, as assessorias, quero trazer os eventos para participar daquele momento, não quero abrir concorrência com ninguém. Tanto que melhores do ano eu nem coloco Cambotas, porque não quero puxar sardinha, não quero ter
Cambotas como a prova mais dura, a prova mais legal, de visual mais bonito. Não quero entrar nessas coisas de ficar marcado com uma frasezinha, a Cambotas, não quero, cara. Cambotas está ali, quem quiser participar está ali, não é uma prova muito daquele preço exorbitante, é uma prova mais intimista, é uma prova que é realmente o trail running, porque quem está ali não está correndo em barranco, em trilha de vaca, está correndo realmente num ambiente de montanha, que a pessoa, a hora que entrar ali, quando ela sair, ela vai estar pedindo um estradão, porque é trilha a dar com pau, trilha técnica e ao mesmo tempo corrível. Então você vê, o Silvestrinho consegue fazer os 45 em 4 horas e 29, né? Então, pô, Zegama eu fechei, o limite lá é 8 horas, né? Eu fechei em 5 horas e 55, fiz um sub 6 lá, filmando, vindo de 2 provas, eu tinha feito o Miúte e a Peneda Gerês, que foram 7 dias de prova, e ainda consegui fazer um sub 6 horas, e, pô, se em os 3 anos, não, os 2 primeiros anos, se eu tivesse participado e feito sub 6 em Cambotas, eu teria sido top 10. Olha que doideira, né? Como que é a questão de performance no Brasil e lá. Eu com 5,55 lá em Zegama, eu fiquei em 280 e tantos. Caramba. O Chico Santos fez 5 horas e 40, não, 4 horas e 40, o Chico fez 4 e 40, e ele ficou, porra, salvo engano, cara, ele ficou em 180, alguma coisa assim. O César fez 5,15 e ficou lá em 200 também. Então, assim, o nível performático lá é outra história, cara. Entendeu? Então, assim, eu tentei trazer para Cambotas um negócio. Lá também tem a questão de patrocínio, né? A Salomon põe grana e entra também, além da grana que eles colocam, eles vestem a camisa de Zegama, leva a galera para a montanha, dá kit, dá tudo. Aqui, cara, você consegue um patrocinador ou um apoiador para te dar camisa ou para te dar alguma coisa, cara, você já levanta a mão pro céu, né? Então, assim, se desse para fazer voltar às origens de Cambotas, que é só os 45 e o juvenil, eu acho que seria demais, mas precisa de grana e sem patrocínio não é viável, né? Eu quase que eu parei com a prova em 2022, 2024 eu coloquei ela em fevereiro, aí rolou redondo, foi bem legal, e agora a expectativa para 2025 é realmente fazer uma prova com um nível organizacional acima do que foi os outros anos. Legal. E a expectativa aí para a prova de 2025 é que vai ter um start list pesado aí? Tem alguma coisa já que tu pode adiantar aí, talvez para gerar aí um teaserzinho aí para a galera do que pode esperar? Cara, ao contrário do que eu fiz nos outros anos, eu sempre convidava primeiro os atletas de elite para depois, e para isso chamar os atletas para se inscreverem. Como já foram 3 anos fazendo da mesma forma e funcionou, esse ano eu já estou apostando no inverso. Eu já estou apostando nos atletas se inscrevendo para não depender, para a prova não depender dos atletas de elite, mas obviamente o trabalho que a gente faz para trazer os atletas, os principais atletas é grande, mas eu vou fazer ele agora a partir de novembro, convidando, mostrando que a gente tem interesse que eles participem, e eu acredito que a maioria tem interesse sim, porque, como eu disse, é uma prova essencialmente de trail, de corrida em montanha, você vai estar lá se colocando num desafio muito bacana, porque você consegue ter um mix de terrenos muito bom. Você começa com 4 quilômetros de estrada em subida, que já te coloca no seu grupo, cara. Se você é atleta de elite, você vai estar andando ali com uma turma que anda no seu nível. Se você é mediano, você já fica um pouquinho para trás. Se você é do meio para trás, você já se posiciona no seu grupo, porque a hora que você entrar na trilha, não tem aquele engavetamento de pessoas. Então, no quilômetro 4 começa a trilha de single track, mais técnica, e aí já dispersou todo mundo, você não vai ter tanto problema. E aí, cara, aí é trilha rolada, é trilha travada, é escalaminhada, é tudo que a gente gosta, né? Pelo menos deveria gostar. Irado. Pô, se tudo der certo aí, eu quero estar aí junto ano que vem para Se Deus conhecer essa quiser. prova aí e Resta correr. saber qual distância, hein? Pois é, É não. só isso que resta saber. Vamos ver o que vai dar tempo aí de preparar. Mas, ô Valmir, o pessoal aí que te acompanha no Instagram, né, vê
ver que tu é uma pessoa que já tá aí há muito tempo no trail, né? Mas talvez não sabe como é que foi esse teu início aí, como foi a gênese do Almir Lana aí na corrida, começou no asfalto, começou na trilha. Conta pra gente aí como é que foi esse teu contato inicial aí no trail. Então, cara, eu falo que eu sou essencialmente corredor de trilha mesmo. Eu não gostava de correr na rua e geralmente eu era marombeiro, vamos dizer assim, né? E aí eu corria na esteira 40 minutos, aquele tradicional 40 minutos. E um dia um amigo meu me falou, cara, vamos correr comigo na montanha. Assim, eu já corria na rua. Desde 2009, eu corria, fazia 6K, nem sabia que era 6K. Fui saber que era 6K depois que eu comecei a correr mesmo. Falei, vamos ver quanto que eu corri. Eu fazia 6K, assim, todo dia de manhã eu corria esse percurso de 6K, um bate-volta de 3 quilômetros. Mas assim, não era nada demais, né? Não tinha pace, não tinha relógio, nem sabia que existia prova de corrida que não fosse maratona, para você ter uma ideia. Não sabia que existia. E aí eu correndo, um dia um amigo meu falou, cara, vamos correr uma prova lá em BH de 5K? Falei, vamos. Aí vim, era um circuito, né? Aí tinha 5, aí depois de 2 meses tinha 8 e depois de 2, 3 meses tinha 10. Aí eu me inscrevi nas 3. Fiz o 5, fiz o 8, fiz o 10. E aí um outro amigo meu que já corria trilha, o Rafael Lopes, o Rato, falou, vamos fazer uma corrida no meio do mato comigo? Falei, vamos. Aí ele falou, é 11K. E aí fui. Só que deu 11K, a gente não estava nem no meio do caminho, né? Já comecei a aprender que nunca é a distância do primeiro contato que eu tive. Deu no final das contas, deu 19K. Eu nunca tinha corrido 12K, por exemplo. E, cara, só que eu me diverti tanto que eu fiquei em êxtase. Eu falei, cara, eu tô correndo em flow aqui, parece que eu não tô fazendo força, parece que tá, sabe? Não sei, não sabia que sensação era aquela. Nunca tinha experimentado, a não ser quando eu era criança, né? Criança a gente tem essa sensação, mas esquece. E aí eu falei, cara, porra, eu quero fazer isso pro resto da vida. E a partir daí, cara, eu comecei a entrar mesmo pro circuito trail. Eu já estava inscrito numa meia maratona em Porto Alegre, aí corri ela. E depois, cara, se eu fiz 5 provas de 10K na minha vida, foi muito. De 5K foi só essa primeira que eu fiz. Meia maratona, prova mesmo, fiz só 2. Fiz 2 voltas da Pampulha, uma em 2013 e uma ano passado, que eu fui convidado para fazer. E nunca fiz uma maratona de rua. Então eu tenho esse asteriscozinho na minha carreira que eu ainda quero fazer uma maratona de rua, mas não quero fazer muitas. Eu quero fazer uma maratona de rua, já sei qual que eu vou fazer. Já vou treinar, pretendo fazer ano que vem essa maratona de rua, mas não vai ser aqui no Brasil. Eu quero que seja assim. Pô, fiz uma maratona, mas foi essa maratona. Não é nenhuma das médias, nada disso. É uma maratona que eu tenho assim, que eu falo, cara, se for para fazer uma maratona de rua, vai ser essa. E aí eu tive minha entrada, depois de Porto Alegre, que eu fiz a minha maratona, eu fiz a minha primeira prova trail, que foi em Bitpoca, saindo de Lima Duarte até Bitpoca, foram 32 quilômetros e totalmente soberbo. Eu tinha feito 1h29 na minha maratona, eu falei, 32, vamos fazer aí, vamos lá, um sub 3 horas, né? Meu amigo. Aí foi o primeiro tapa na cara, né? Aí tomei um tapão na cara, fiz 6 horas e tal. Mas foi delicioso. Cheguei em Bitpoca, que eu tenho Bitpoca como meu lugar preferido no mundo, né? Então, desde 2000 que eu vou em Bitpoca todos os anos. Tem a Ultra do Céu que a gente faz também desde 2011, 12, alguma coisa assim. Parou por conta da pandemia, não voltou mais também porque eu fui pai, enfim. E foi do caramba essa minha primeira prova. Depois tiveram o meu segundo tapa na cara, foi na KTR 2014, KTR Serra Fina, que aí eu já me achava um corredor de trilha, né? Aí, 2014, vai ter uma prova em Passa Quatro, na Serra Fina, nem sabia o que era, né? Eu e o Rafael Lopes também, que me colocou na furada do Trail Run, né? Vamos. Vamos em qual? Vamos no 30, né? Já fizemos em Bitpoca 30K, vamos lá que vai ser boa.
Meu filho do céu, nossa Pra quê? senhora. Cara, você não tem noção todo mundo, não foi só eu não. Se você falar com o Hernani, com o Yasaldir Feitosa, com o Chico Santos, com Rosália, qualquer um que teve lá vai falar, cara, aquilo lá foi um divisor de águas na corrida em montanha no Brasil, porque realmente todo mundo apanhou, cara. A Rosália caiu no buraco e tiveram que tirar ela de lá. E Caramba. assim, Serra Fina não era o que é hoje na La Mission, que é aquelas avenidas, tudo limpinho. Meu filho, o capim amarelo era mato de mais de 2 metros de altura, assim, ó, que você, cara, pra você se achar ali era uma confusão danada. Né? Quem é lá de Passa Quatro, quem é mais antigo aí, viveu esses momentos aí, vai poder confirmar ou me desmentir. Me desmintam se for capazes. E foi isso aí, minha entrada foi essa, cara. Começando lá em Bitpoca, depois diversas X-terras. Meu sonho também, que eu, de pequeno, assim, pequeno de corredor, né, correndo distância curta, era fazer os 50K do X-Terra Tiradentes. Eu vi os caras falavam, cara, 50K na trilha, maluco, não existe. Eu ia lá pro X-Terra, corria os 18K e falava, não, eu sou um brutão, correndo quase uma meia maratona na trilha. E eu sonhava em fazer os 50K. E aí em 2015 eu fiz a primeira vez os 50K lá em Tiradentes. Mas não foi minha primeira prova de 50K, minha primeira prova de 50K foi Endurance Challenge de Agulhas Negras, foi só uma edição da The North Face que teve lá em Penedo. Minha e do César, a gente era muito junto, né? A gente é de Barbacena, então a gente começou a correr trilha junto, então praticamente todo fim de semana a gente ia para alguma prova, inclusive as APTR não existem mais. Você sabe o que é APTR? Associação de profissionais de alguma coisa assim, não? Não, não, não. A PTR é a do Ivan Pereira Trail Run. Era uma, Caramba. era uma organização de corrida que foi muito famosa na época aqui, 2013, 14, 15, 16. Era bem famosa. Tinha Ouro Preto, tinha Ilha Grande, tinha diversos lugares, cara. Valência. Não, tinha muita prova da PTR, só que ele acabou. Ele foi até embora do Brasil já, o organizador. Hum. E eram provas muito boas. Aí foi só caindo qualidade até a prova acabar, o evento acabar. E era direto, cara. Era a PTR, era X-Terra. A gente rodava bastante. Indomit, as Indomit lá de Bombinhas. Eu vi nascer a Indomit São Paulo primeiro, depois virou Indomit Pedra do Baú. Legal. Então, eu corri o 50K da Indomit Pedra do Baú em 2016. Caraca. Cara, isso eu acho muito legal, porque uma das minhas ideias aí com o podcast é justamente isso, assim, né? Trazer, colocar essas histórias aqui em um lugar onde a gente consegue eternizar isso, né? De alguma forma, assim, né? Então, para quem tá chegando agora no trail, né? Tá como eu, assim, tô há poucos anos aqui, né? Pô, às vezes nunca ouvi falar dessa prova que era um negócio grande, né? Naquela época, assim. Sim, na época sim. Então, eu acho isso muito legal, assim, né? Então, eu já aprendi muita coisa aqui e com certeza vou aprender muito mais ainda até o Cara, final eu desse acho que você podcast. convidou o cara errado pro seu podcast, porque se bobear a gente vai ficar aqui até 9 horas da noite e não vamos falar de tudo. Não, mas eu acho que isso é legal, cara. Eu acho que justamente isso, essas histórias, elas vão ajudando a compor esse senso de um esporte real, assim mesmo, sabe? Não que o trail não, né, não é um esporte real se não tiver toda essa atmosfera por trás, mas para ficar algo mais parecido com um futebol, por exemplo, que a gente gosta de assistir, a gente tem que saber das histórias por trás, dos bastidores daquilo. Tem que saber, tipo, da história do jogador que se machucou porque Ah, fez aquilo, ou daquele pênalti que o cara errou há 10 anos atrás. E esse tipo de coisa vai ajudando a compor, né, a nossa história e a sim, querer com que a gente queira assistir e acompanhar, né, os esportes cada vez mais. Então, acho isso é que verdade, isso é muito cara. legal, cara, isso de tu trazer Isso, essa história. eu tenho muito dessa ideia que você falou, que você gosta de trazer isso, de compor história, e as pessoas ainda não perceberam. Mas se a gente parar para pensar, a única, a única fonte de informação histórica do trail run brasileiro é a revista Trail Running, porque ela está desde 2013 com edições trimestrais contando a história daquele momento específico e particular. E é justamente por esse contexto histórico que eu não acabo com as edições da revista, porque, vamos dizer assim, financeiramente, ela me dá prejuízo.
mas eu a mantenho por conta desse conteúdo histórico, porque feed de Instagram, YouTube, qualquer que seja a rede social, o mecanismo, vai cair por terra, vai passar com o passar do tempo mesmo. Agora, as edições estão ali. Uhum. Então, se você quer saber sobre a história do Trail Run, cara, aproveita. Não é fazer merchan, mas Não, mas é acaba isso aí. sendo. Uhum. Cara, as edições da revista Trail Running acaba contando essa história desde 2013 até os tempos atuais. Inclusive, vamos lançar a 24ª edição, início do mês agora, de agosto. Já está praticamente pronta. Então, e eu só tá ali ainda as edições para justamente ter esse conteúdo histórico, para isso aí não se perder na nossa história da corrida de montanha aqui no Brasil. Pô, acho isso importantíssimo, cara. O trabalho que vocês fazem, assim, não realmente não tem nada, né, parecido com isso aqui no Ah, Brasil, assim, então é um trabalho louvável mesmo, assim. E eu acho que, pô, contribui para o esporte, assim, de maneira como, né, nenhuma outra pessoa. Então, parabéns aí mesmo pelo trabalho aí de vocês. valeu, cara. E eu queria que as pessoas tivessem essa consciência, cara, porque a gente está vivendo muito da coisa instantânea ali, só do instantâneo, que é informação instantânea. Cara, mas tem muita coisa que a gente precisa de contar para você chegar onde você está. Você está entrando hoje no esporte, cara. Eu sou muito fã de música. E todo artista que eu escuto novo, eu procuro saber as influências, procuro saber o que inspirou. Vou voltando atrás, assim. Seria massa que se você que está entrando no Trail Run, você que hoje está vendo Silvestrinho, Fantasma, Celinho, Wellington Noronha, Diego Tales, esses caras correndo, cara, busca um pouquinho da história deles, busca saber um pouquinho de onde eles vieram, o que eles já correram, e, porra, às vezes eles já correram provas que você não conheceu. Procura entender um pouquinho a história do Trail Run, de tudo que já aconteceu, porque muitas vezes acaba passando a impressão de que o trail começou hoje, começou esse ano, sabe? Ah, que acontece? Ah, acontece isso aqui. Pô, hoje a gente tem Paratiba e o TMB. Cara, mas o histórico que a gente teve de construção de cenário de corrida em montanha dos últimos 10 anos até chegar a Paratiba e o TMB aqui no Brasil, cara, isso foi um período um crescimento muito longo para a gente ter essa prova aqui. E ninguém olha para trás. Só que para ter Paratiba e o TMB aqui, a gente precisou de criar um caminho lá de trás para chegar até aqui. La Mission Brasil. Porra, hoje a La Mission Brasil é gigante. Mas eu corri ela em 2016, que foi um lixo, que assim, a prova aconteceu sob outra organização, não era o Paulo Lamin. E pra você ter uma ideia, eu e o Piscininho estávamos no 40 quilômetros e tinha uns 80. E a gente subia a estrada da Toca do Lobo, chegava chegava na Toca do Lobo, subia para o Capim Amarelo, a nossa prova chegava no Capim Amarelo, quebrava para o Tijuco Preto e voltava para a cidade. E os 80 seguia para Pedra da Mina. Não tinha nada ali no Capim Amarelo, não quebramos para a esquerda e os 5 primeiros colocados foram para Pedra da Mina também. Então, assim, depois de 2016, 17 não teve, 2015, né, que eu corri, acho que eu falei 16, mas foi 2015. Aí 16 não teve La Mission Brasil, porque não tinha quem organizasse, e 17 o Lamin pegou. E aí eu falei, pô, Lamin, vamos junto, cara, eu tava começando com a revista, falei, pô, vamos lá que eu vou colocar informação para rodar. Primeiro ano do Lamin, nem fui para correr, fui mesmo para cobrir. E hoje, pô, 2024 a gente vê a La Mission com 4 mil atletas, fala, caraca, véio, pensar em 2017 foram 200 atletas, saca? Eu tava lá, saca? Então, assim, é muito legal a gente ver hoje o Lamin com 4 mil atletas fazendo o tamanho daquele evento que é hoje, cara. O Lamin não sabe disso, mas eu me sinto parte da La Mission Brasil mais do que ele imagina. Porque antes, 2013, cara, 2013 eu já estava vendo o Chico Santos lá comemorando os 80K da La Mission e vibrando já, sabe? Então, assim, tem muito de La Mission no meu sangue, assim, também. Ah, uma coisa que eu queria falar aqui, que uma vez pegou mal, mas
não era para pegar mal, porque o que acontece? O Lamin usa a expressão não é só correr, né? E eu, em 2022, eu usei é só correr. E aí chegou pro Lamin, não, que ele tá de sacanagem, não sei o que. Eu falei, cara, não é. Não tô querendo bater de frente com o Lamin, não, muito pelo contrário, a gente é amigo. Mas é porque aqui no Brasil a gente tem muito a questão da prova de autossuficiência, né? Que realmente a La Mission não é só correr, tem infinitas coisas que você precisa de lidar para você correr uma La Mission. Só que existe uma outra via na corrida em montanha que realmente é só correr. Zegama é o exemplo, que é a minha inspiração. Zegama é você colocar a sua camisa, seu short, número de peito e o tênis e é só correr, meu amigo. São 13 pontos de abastecimento ao longo de 43 quilômetros. Então você não tem mais o que pensar. Ah, equipamento de segurança. Esquece. Não tem equipamento de segurança. Tem equipe de resgate para todo lado. Se você cair, tem quem vai te ajudar ali. Se acontecer, você não vai ficar perdido na montanha. Não tem o que dar errado, sabe? Então, assim, a ideia minha de fazer cambotas no modelo de Zegama era esse. Explorar. Você não tem que lidar com mochila pesada, carregar 2 litros de água, carregar todos os meus géis, tudo que eu vou consumir. Não, cara. Você vai colocar seu número de peito, seu tênis, camisa e short e vai para a montanha que lá a gente vai te dar todo o suporte. É só correr. Eu parei de usar porque estava dando muito conflito, o pessoal achando que eu estava querendo bater de frente com a missão e não era isso. Era para mostrar que existem as provas tipo La Mission, e existem as provas que são pura performance, que era onde eu ainda quero encaixar a Cambotas. É pura performance, cara. A gente quer que você largue e simplesmente corra o mais rápido que você puder, sem se preocupar se seu gel está na mochila, se sua água vai acabar. Não se preocupa com isso. Tem na montanha, sacou? Então era só para fazer esse esclarecimento, assim, até legal eu ter lembrado disso. Aconteceu de novo. Você passou meses se preparando fisicamente para uma prova, treinando seus músculos para aguentar as subidas e descidas do percurso, praticando as técnicas de descida, fazendo treino de força na academia e no meio da prova você quebrou por não estar consumindo as calorias e os nutrientes que deveria. Hoje a gente sabe que a maior causa que faz as pessoas quebrarem uma prova de corrida tem relação com a ingestão calórica. Isso seria o equivalente a você ter uma Ferrari e não conseguir andar com ela porque não colocou combustível. Por isso eu tenho o prazer de apresentar o nosso parceiro FeedZone. A FeedZone é uma loja incrível que tem tudo o que você precisa para melhorar a performance nos treinos e nas competições. Eles são especialistas em nutrição esportiva e têm uma seleção gigantesca de produtos, desde géis, barras energéticas das melhores marcas do mercado. Eu só uso o site deles para adquirir os meus produtos e uma das coisas mais legais é que você pode montar seu próprio kit personalizado, combinando diferentes suplementos, sabores e até marcas e pegando exatamente o que funciona melhor para você. Eles têm marcas inclusive que são bem difíceis de encontrar aqui no Brasil e sempre tem uma novidade bacana para testar. Então se você quiser levar sua nutrição e recuperação para o próximo nível, dá uma olhada na FeedZone. É só acessar feedzone.com.br e conferir tudo que eles têm para oferecer. E se quiser 10% de desconto em todos os produtos do site, use o código TrailTropical10. O código é TrailTropical10 para 10% de desconto em todo o site. E, cara, já que tu falou um pouco aí da revista, né, e a gente já falou da importância dela, né, pro cenário aí do nosso esporte, eu queria entender melhor como é que foi o período da tua vida aí que tu fez essa transição, né, porque tu era advogado, né, trabalhava aí advogando, e aí fez essa transição para trabalhar com o esporte, né, que a gente ama tanto, assim, né, e eu queria entender de ti, e eu imagino, né, que uma parte dessa, ou pelo menos a maior parte, né, dessa transição tem a ver com a revista também, né, com a tua parte na revista. Conta pra gente como é que foi essa transição aí pra ti, foi algo suave que aconteceu gradativamente ou foi queimando os barcos mesmo e o papel da revista, né, em facilitar esse processo aí. Então, cara, eu fui advogado por 10 anos, de 2007 até 2017, quando eu assumi a revista Trail Running. E num panorama geral, cara, hoje, não digo hoje, mas em qualquer cenário, é muito difícil você conseguir mudar de profissão, porque os boletos não esperam essa mudança. Todo mês está chegando boleto ali para você pagar.
Então, se você simplesmente, não quero mais ser isso, e mudar, cara, espero que você tenha uma boa poupança, uma boa reserva para você conseguir fazer essa transição. Não era o meu caso. Então, em 2012, eu estava com 5 anos de advocacia, eu trabalhava como advogado empresarial, então era muita audiência que eu fazia toda semana, em várias cidades. E, cara, chegou um momento assim que eu entendi que a advocacia ela não estava me dando o retorno que eu esperava, não era aquilo que eu acreditava que era na faculdade. Eu fiz faculdade para ser advogado mesmo, não foi para fazer concurso. 99% dos estudantes de direito estudam para fazer concurso. Eu não, eu estudei para ser advogado. E fui. Só que eu percebi que na lida, que tudo que eu fazia, na real, era fazer Ctrl+C, Ctrl+V e aceitar um acordo no final das contas com o juiz. Que era tudo meio que pré-programado para acontecer do jeito que o sistema queria. Então não adiantava eu fazer uma baita de uma defesa, arrolar testemunha, fazer isso e aquilo, trazer provas que eu chegava na frente do juiz, o juiz nem lia minha contestação, não lia as provas que eu trazia aos autos, e no fim das contas eu tinha que ou eu fazia acordo ou eu perdia. E aí ia ter que brigar no tribunal, que ia dar no mesmo. Eu estava muito insatisfeito. E por outro lado, cara, eu estava voando no trail, provas e muita gente reconhecendo. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou criar uma marca. Vou criar uma marca e vou colocar para rodar no mercado. E vamos ver o que vai acontecer. E aí que surgiu, hoje em dia, a famosíssima assessoria Go On Outdoor, mas foi eu que criei, surgiu na minha cabeça o nome Go On, e um amigo meu, o Eric, lá de Barbacena, criou a marca Go On Outdoor, e a gente criou um grupo de atletas, de amigos, lá de Barbacena mesmo. Depois vieram outros atletas de outras regiões, com o andar dos anos assim. Mas aí foi Go Outdoor, correndo, ganhando umas provas, entrando em provas grandes e sempre pegando pódio. Era eu, Piscininho, Saliba, Cal Nogueira, Marconi, Wellington Noronha. Tinha mais alguns outros atletas aí que eram bem fortes e incomodavam os elites, né, da época. Incomodava os elites. Então a gente ficou bem famoso, todo mundo queria vestir a camisa da Go On, só que não tinha jeito, né, cara? Era um grupo muito fechado, assim, nosso. Não era uma assessoria, era um grupo de amigos que corria e corria forte, né? A gente ia para correr e ia para correr forte mesmo. E só que eu fiz uma virada na Go On, que eu entrei para o circuito mundial de ultra trail como mídia oficial. E aí que eu comecei a viajar para fora para fazer coberturas, e aí o Carlos Sá me conheceu, e aí a Go On realmente começou a entrar nesse mundo de mídia, como mídia. E aí eu também, né? Quando eu comecei lá em 2012, um canal local de TV lá de Barbacena me chamou para fazer um programa, chamava Programa Outdoor, e aí nas minhas viagens eu ia registrando. E só Que para esses programas... Só para não sem querer te cortar aí, Valmir, mas só para entender melhor, que 2012, cara, a gente tá falando aí de talvez ali início do Facebook, nem sei se tinha Instagram ainda, YouTube Sim, meio não tinha Instagram. engatinhando. Como é que era esse processo aí de mídia? O que que tu documentava e talvez o que que tu acha que chamou a atenção do pessoal de fora até para te chamar assim? Então, cara, era Facebook mesmo, basicamente Facebook, e YouTube já tinha, não tinha Instagram ainda. E como esse canal de TV me chamou para fazer o programa Outdoor, aí eu comecei a fazer os programas, né? Eu peguei uma câmerazinha de ação, que era da Sony, e, pô, não existia programa, esses canais famosíssimos de corrida de rua não existiam ainda também. E eu já estava fazendo os programas, aí fazia as imagens, entregava para o editor, ele ia fazer o programa, sentava atrás do balcãozinho lá, fazia o programa outdoor. Qualquer dia eu coloco alguma imagem dessa época. E tinha esse programa outdoor, que não era só de corrida de montanha, falava de outras coisas, mas 90% era corrida de montanha. E depois que virou, eu com a Go Outdoor, depois que virou mesmo um nome forte no cenário trail, que era um ramo muito pequenininho aqui no Brasil ainda, mas a gente já estava muito conhecido. Aí, em 2015, eu conheci o Rafael Bonato, da Go On,
correndo a minha primeira ultra, a minha primeira 50K, que foi na Endurance Challenge de Agulhas Negras. Ele era o locutor da prova. Aí eu conheci ele lá, como conheci diversos outros atletas. E em 2017, eu tinha conhecido a revista Trail Running na KTR em 2014. Eles estavam lá com edição impressa, conversei com o Bonato, mas assim, só mesmo rapidamente. Ele me apresentou a revista, eu achei do caramba, assinei a revista na época. Depois, aí, 2017, que o Bonato me chamou, falou: Valmir, pô, eu tô com a revista parada porque eu não tenho tempo de colocar ela para rodar. E você, tô vendo, tá aí com a Go On no circuito mundial, como mídia, pô, cara, vamos fazer o seguinte: você pega a revista, dá a finalidade de mídia que ela é, e a Go On a gente lança como assessoria. Já tem a equipe pronta, né? A gente lança assessoria e trabalha em cima da Go On como assessoria. E aí ficou 50% para mim de cada empresa, né, da revista e da Go On, e o Bonato a mesma coisa. Mas aí em 2018 mesmo a gente fala: ô Bonato, tá? Cada um 100% em cada um, então vamos trocar. Ele ficou com a Go On, eu fiquei com a revista, e cada um no seu mundo, né? E foi daí que surgiu a revista Trail Running para mim, foi em 2017. Que eu estava falando lá atrás. Que eu, como 2012 eu criei a marca Go On, o time Go On, e fiz um plano de 5 anos para sair da advocacia. Então eu não pegava ações pequenas mais, eu só pegava ações grandes e eu ia tocando as ações que eu já tinha, porque na advocacia você entra com a ação hoje, você recebe daqui 2, 3 anos. Então eu já tinha uma carteira de processos relativamente boa, que garantia uma renda, mesmo que eu não conseguisse tirar dinheiro pelo trail, eu conseguia pagar os boletos que chegavam. Então, coincidência ou não, em 2017, fazendo 5 anos do meu plano de abandonar a advocacia, meus processos acabaram, fiquei só com um inventário, e eu assumi a revista Trail Running. Eu não aguentei esperar o inventário acabar, deve estar o inventário até hoje rolando. Eu paguei um advogado para tocar o inventário, e me vi livre dos processos, me vi livre da gravata, consegui em 2017 sair e entrar 200% de cabeça na revista Trail Running. Então hoje em dia a minha vida é a corrida em montanha. Não tenho outro tipo de atividade a não ser que seja envolvida com a corrida em montanha. E eu acho que, né, fazendo parte aí desse teu trabalho aí, tu foi para a Europa lá em 2018, né, a viagem aí que você já comentou um pouco ali no início, e fez essa viagem que correu 3 provas lá, e Isso. praticamente aí o sonho de todo corredor de montanha brasileiro, né? Poder passar uma Aham. temporada aí na Europa, fazendo provas lá, curtindo também. E claro, tu estava a trabalho também, né? Mas eu imagino que tu curtiu bastante a viagem também. Muito. Conta pra gente aí um pouco de como que foi essa viagem, quais foram ali as provas que tu correu e os bastidores aí dessa experiência. Tá. Cara, então, a primeira vez que eu fui para a Europa foi em 2016, para Portugal. Depois de 17 eu fui de novo também para correr Peneda Gerês, mas fiz mais um tour pela Itália e pela Espanha, com provas também. Mas foi meu grande ano da corrida em montanha, foi 2018. Eu vim desde 2012 pegando maturidade nas distâncias, né? Eu não tinha pressa, pô, eu corri Zegama em 2018, mas tem aquela coisa, pô, sempre quis correr o TMB, vamos dizer, um sonho B, um segundo sonho era os 171 quilômetros do TMB. Mas eu não tinha pressa nenhuma, porque você tinha que completar tantos pontos ITRA, não sei o que, entrar em sorteio e tal, parará. Então, um conselho que eu deixo para todo mundo: não tente antecipar seus sonhos. Entrou na corrida de montanha, analise o cenário todo, vê o que te agrada, o que faz brilhar os olhos. Às vezes não é a ultra, às vezes é uma prova menor, ou às vezes você quer conhecer um país, tem uma prova muito legal em tal lugar, e você coloca. O que eu quero dizer é o seguinte: crie os seus próprios sonhos. Não deixa ninguém criar os seus sonhos para você. Hoje eu tenho uma crítica muito grande com a Skyrunning, que hoje todo mundo. A Skyrunning meio que implanta sonhos na cabeça das pessoas, né, com essa coisa de o Mundial de Skyrunning. Cara, isso é sonho que eles estão plantando na sua cabeça, não deixa não, cara.
sabe? Porque é você que está bancando tudo, é você que está fazendo a coisa toda acontecer. Então, cara, crie os seus próprios sonhos e viva os seus sonhos. Não deixa ninguém falar qual que é o seu sonho, não. O sonho é seu, você que vai viver. Se você que vai tirar dinheiro do seu bolso, cara, invista esse dinheiro no seu sonho, não no sonho que eles querem que você viva, tá? É bem por aí. Então, aí 2018, cara, eu já estava assim bem preparado, vamos dizer, em provas longas, já tinha feito diversas provas de 80K, me sentindo bem. Sempre sigo uma orientação de um amigo meu, que é o Otoni. Ele falava, cara, você vai saber que você está pronto para a próxima distância quando você chegar e fala assim, ainda correria mais. Então eu já estava chegando em provas de 80 e 100 quilômetros tranquilo. Tinha feito em dezembro de 2017, eu tinha feito a Ultra Trail de Cape Town, lá na África do Sul, de 100 quilômetros. 100 quilômetros com 4.500, uma prova assim, cara, nível organizacional fantástico, cenário maravilhoso, prova muito boa, muito rolada, fiz em 13 horas e 20 e poucos, eu acho. Foi fantástica a prova, e eu falei, cara, 2018 vai ser o ano, e realmente foi. Eu fiz 2 viagens para a Europa, mas a primeira foi assim, cara, a segunda eu fui para Chamonix, mas ela não chegou, a viagem para Chamonix não chegou nem perto da primeira viagem, porque foi o seguinte, meu plano era fazer Miúte, que era uma prova que eu já tinha na cabeça há muito tempo. O Carlos Sack tinha me recomendado em 2016 de fazer a Miúte. É uma das provas dos meus sonhos, essa daí, cara. Pô, parece ser Cara, muito irado, né? eu vou te falar, eu voltaria para lá para fazer, mas agora que já tem o quê? 18? Tem 5 anos já que eu fui, né? Agora eu já considero de novo de voltar. Porque, porra, cara. Enfim, aí, cara, o próprio organizador lá da Miúti fez contato comigo, por coincidência também. Me chamou para participar em 2017, aí eu não pude ir porque eu já estava compromissado com a Peneda Gerês. E aí eu mandei uma amiga minha, a Cal Nogueira, que era da Goon, ela foi lá, fez os 85 e sofreu pra caramba, né? Aí em 2018 eu falei, cara, eu vou pra Miúti. E aí eu vou emendar, na semana seguinte tinha a Peneda Gerês, que eram 7 dias. Falei, eu passo uma semana descansando, a outra eu dou uma corridinha por lá mesmo e faço Peneda Gerês. Aí eu fui pra. Cara, incrível, eu já saí aqui do Brasil, não despachei meus bastões, fui com eles para embarcar, não deixaram eu embarcar. Aí foi uma luta, tive que deixar com minha esposa, caí na escada rolante, fui subir a escada rolante que estava descendo, porque eu ia perder o voo. Aí eu fui subir a escada rolante, a que estava descendo, aí fui, a hora que veio, eu levei um tombaço, regacei a minha calça, meu joelho sangrando, entrei no avião com os 2 joelhos sangrando e doendo muito. Falei, não, fodeu, E não como tinha que nem eu vou... começado a prova ainda. Não, pô, foi foda, já fui para avião todo sangrando, já, os 2 joelhos sangrando. Aí fui, cara, para Miúte, cheguei, primeiro desafio é pousar na ilha, né, cara, muito difícil pousar na ilha. Aí, o que aconteceu? Foi um momento muito engraçado que eu estava com o Leon Corbacia de Passa Quatro, ele foi também para correr Miúde comigo, e pousar lá é muito difícil, que a pista é no mar e venta muito lá, o vento lá é absurdo, acho que é o terceiro ou quarto aeroporto mais perigoso do mundo. Então, porra, cara, foi uma luta conseguir pousar em Miúde, o comandante falando, olha, a gente vai pousar em outra ilha porque o combustível está acabando e eu tô com medo de Caralho. tentar mais uma vez e o combustível não aguentar. Tava nesse nível. Mas, enfim, pousamos, fiz a Miúte, melhor prova que eu já fiz na minha vida, nível de performance. Consegui fazer um resultado muito bom, consegui fazer um top 70 com 20 horas, e os minutos eu não vou lembrar, mas foi na casa das 20 horas e alguma coisinha. Que porra, cara, fazer 20 horas na Porra. Miúde é Caraca, sinistro. melhor, no 115, né? A gente já Uhum. teve o Manuel Lago, lá do Rio, que já foi campeão da Miúde na versão anterior, que era mais curta e era o outro caminho, né? Senão, se eu falo que eu tenho o melhor resultado lá, o Manuel Lago me dá um tiro. Mas eu fiz uma baita prova e depois o Piscininho foi lá e bateu meu tempo, obviamente, né? O Piscininho bateu meu tempo. Mas de lá pra cá, cara, tirando o Piscininho, mais ninguém conseguiu bater meu tempo. Então eu acho que eu fiz uma boa prova.
Aí saí de lá, fiquei uma semana em Porto, só treinando em Porto. Eu conheci Porto inteira. Eu tenho a cidade de Porto inteira na minha cabeça, de tanto que eu corria. Eu não queria ir para a montanha, eu queria conhecer Porto inteiro. Então, cada dia eu fazia um percurso diferente em Porto e, pô, foi assim, uma semana fantástica minha que eu passei da minha vida foi em Porto. Aí fui para Peneda Gerês. Eu falei, não vou render em Peneda Gerês, né? Acabei de fazer miúte, não vai dar uma boa prova. Aí eu fui para distância menor, que eram 165 quilômetros em 7 dias. E, cara, não é que rendeu, cara. Eu acho que é porque eu estava no meu pico de treinamento, e como eu não fiquei muito tempo parado, eu mantive esse pico. E aí, cara, tinha um colombiano que era corredor de asfalto, o cara tinha 33 no asfalto, pra você ter uma noção, nos 10K. E aí, porra, todo dia eu ficava assim, 1 minuto, 30 segundos dele, mas eu não via, né? Ele chegava e eu chegava. Eu falava, caramba, eu não vejo o cara e tô chegando perto. E todo dia minha meta era, cara, hoje eu vou ganhar desse cara, hoje eu vou ganhar desse cara, hoje eu vou ganhar desse cara. E não ganhava. Chegou no 5º dia, cara, que eu sabia que era assim, era muita subida, muita subida, muita subida, muita subida. E depois um decidão, assim, até a linha de chegada. Falei, cara, hoje eu vou ganhar desse cara, eu vou fazer força até no talo. Eu zerei todas as subidas, fui forte pra caramba, faltando assim, menos de 1 quilômetro, cara, eu descendo assim a toda, aí eu vi, tava o Piscininho, e o Piscininho tava na prova longa. O Piscininho e ele, tipo, passeando no bosque, assim, saca? Falei, nossa, eu vou passar voando do lado desses caras, eles não vão ver nem cheiro meu. E eu passei voando, vrau, nem falei oi. E assim, a chegada a 500 metros de mim, assim. Eu, vrau, passei, papapá, falei, não, esse cara não me pega. Eu olhando lá, 4h15, 4h10 no relógio, falei, não me pega mais não. A hora que veio, meu filho, o cara passou suave do meu lado, assim, cruzou a linha de chegada, 2 segundos à minha frente. Eu falei, caceta, filho das unhas, não é possível. Aí, cara, o 7º dia eu falei, cara, eu tenho que ganhar uma etapa desse cara, não pode ficar assim. E era um dia que tinha 1 quilômetro vertical, você largava aí no quilômetro 4, mais ou menos, começava 1 quilômetro vertical, era 5K com 1.100 de ganho. Falei, cara, não quero nem saber. Eu vou para cima desse trem, vou tentar abrir até chegar lá, no quilômetro vertical. Aí acabava o quilômetro vertical, tinha 2 quilômetros de asfalto, de estrada, e depois tinha uma descida muito técnica para a linha de chegada. Eram 6 quilômetros de descida bem técnica e tipo 300 metros para a linha de chegada. Aí eu falei, vou dar tudo o tempo inteiro, vou fazer igual o Chico Santos fala, vou largar forte, acelerar no meio e sprintar no final. E aí, cara, eu fui com tudo, ele, não vou falar que ele abriu de mim, mas eu tava no controle, assim, ele tava na minha frente antes do quilômetro vertical, e a hora que começou a subida, cara, pra você ter uma ideia, o Piscininho tava atrás de mim. Eu subia, o Piscininho me passou na subida, assim, o final da subida era uma parte mais técnica, eu pedi licença pro Piscininho e falei, Piscininho, dá licença, velho, que você tá me travando e o cara vai me pegar aqui. Aí ele, você é maluco, você vai machucar. Eu falei, não, você que tá panguando aqui. Aí fui, cara, tem até uma foto minha, eu sei lá, a 30 metros do Piscininho, assim, e eu na frente. Falei, Piscininho, isso aí, tá vendo só? Já ganhei da sua. Aí, cara, na estrada lá em cima, ele me passou. Eu tava correndo a 4x1, ele devia estar correndo 3h45, 3h50, e eu, cara, quase chorando de tanta força que eu tava fazendo. Eu falei, a hora que chegar na descida, velho, ele vai parar, porque começa assim, acabou a estrada, faz assim de uma vez. Eu falei, ele vai parar nessa quebrada para descer, ele vai parar, porque ele é corredor de asfalto, e eu vou passar. Cara, não deu outra. A hora que eu entrei na trilha que ia começar a descer, tava ele parado assim, dando aqueles passinhos de quem não sabe descer em trilha. Assim. Falei, já era. Aí eu, vrau, desci igual um maluco. Falei, não, agora eu posso cair, enrolar do jeito que for aqui, eu vou chegar nessa linha de chegada na frente dele. E consegui, cara, cheguei uns minutinhos na frente dele, foi assim, fantástico. Então, assim, Miúcha já tinha me marcado muito, cara. Eu cruzei a linha de chegada chorando, de tanto literalmente tanta dor, cara. Eu tava todo moído, todo moído. Eu nunca tinha feito tanta força na minha vida toda como eu fiz em Miúcha, porque eu não queria que acabasse, eu não queria passar mais uma noite correndo.
A prova começa meia-noite e eu terminei por volta das 20 horas, né? Que é quando começa a escurecer lá. E eu não queria passar outra noite em claro. É, aí, cara, eu consegui e terminei chorando muito, com muita dor nos joelhos, nos tornozelos, de esforço mesmo. Peneda me marcou também por conta dessa disputa com esse colombiano. E, e aí depois, cara, porra, imagina, já tava com essas duas coisas tão marcantes na minha cabeça. Aí, o que que vinha depois? Zegama. Falei, nossa, cara, meu maior sonho ainda tá por vir, né? E aí, cara, foi massa porque eu fui para a cidade de Viana do Castelo, eu me encontrei lá com o Chico Santos, a Cal Nogueira já estava comigo, ela também correu Peneda Gerês. Me encontrei com a Cissa Ramos, de Florianópolis, e o Thiago Lemos também, ele é fotógrafo, ele é de Barbacena também, começou a fotografar comigo lá em Barbacena, e hoje ele mora em Portugal, fez faculdade de fotografia, é fotógrafo profissional lá, um dos melhores. Trouxe ele para Cambotas no primeiro ano, as melhores fotos que a gente tem é do Thiago. Ele foi com a gente lá para Viana do Castelo, a gente alugou o motorhome, fizemos o caminho de Santiago todo juntos, eu, Chico Santos, Cissa Ramos, Cal Nogueira e o Thiago Lemos. Fizemos o caminho todo dia a gente parava para dormir, correr, treinar, brincar, até chegar em Santiago, e de Santiago fomos para Zegama no mesmo esquema, parando, divertindo, correndo, brincando, só clima bom, várias histórias, se eu for falar aqui das histórias desse caminho até Zegama, nossa, a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas teve muita história legal, uma delas foi que a gente estava descendo uma estrada e eu tinha que acelerar na descida. Eu acelerava, falava, cara, o Chico estava do meu lado na hora, eu falava, Chico, tá estranho, cara, a gente tá descendo, não tá? Ele, tá. Pois é, mas eu tô tendo que acelerar, o carro não tá embalando, tá muito estranho. Aí ele falou, não, então para de acelerar, vamos ver. Aí eu parei de acelerar, o carro foi parando. Aí começou a voltar, eu falei, uai, a gente tá subindo? E aí ficou nessa, né? Aí todo mundo veio assim, o que que tá acontecendo? Eu falei, uai, a gente não tá descendo? Tá. Mas olha só, eu paro de acelerar, o carro para e começa a voltar. Aí, cara, deu um bizil na nossa mente. A gente gravou um vídeo desse momento, a gente falou, cara, a gente tá descendo pra cima, é muito mó doideira esse trem. E na volta também a gente fez a mesma coisa. A sensação era que a gente estava subindo, mas eu tinha que frear. Aconteceu, foi mó loucura, velho, mó loucura. Enfim, chegamos a Zegama. Você já estava alucinando demais aí de tanta corrida. Não, cara, foi uma loucura. Muito doido mesmo. E aí veio a chave de ouro, que foi Zegama, né, cara? Zegama foi o marco da minha vida, assim. Quando eu cruzei a linha de chegada, eu falei, cara, se eu morrer amanhã, no trail run eu já estou realizado. Porque era realmente o meu maior objetivo de correr era Zegama. E o clima lá, cara, pô, a hora que a gente chegou em Zegama, a primeira coisa, vamos procurar a plaquinha de Zegama para tirar foto. Aí tiramos foto, pô, tem até aqui meu número de peito, fica aqui no meu quadro. Muitas recordações. Ah, tem até o tênis, né, cara, que eu ganhei um tênis para correr Zegama. Deixa eu pegar aqui, rapidão. Esse aqui, ó, da VJ Sports. Olha o tamanho dos cravos do bichão. Caraca, que parece isso? chuteira. Parece chuteira, isso que eu ia dizer. Eu tava. Lá tem um pubzinho lá em Zegama. É o único. Parece Cambotas lá, cara, porque é um vilarejo muito pequenininho, com uma igreja, um pubzinho só. E aí tava lá todo mundo, né? Você tá lá junto com todo mundo, com o Remy Bonnet. O Remy Bonnet era moleque, cara, tava novinho ainda. Foi o ano que ele ganhou esse ou não? Foi o ano que ele ganhou. Foi o ano que ele ganhou. Aí chegou uma mulher para mim falando assim, olha, quer conhecer o melhor grip do mundo? Que eles usam esse slogan, né? O melhor grip do mundo. Aí eu falei, duvido que é. Aí ela falou assim, você quer correr com um domingo? Eu falei, ué, quero. Ela, então domingo vamos encontrar em tal lugar que eu vou levar um tênis para você correr a prova. Aí ela me deu realmente o tênis, cara. Caraca. Esse tênis aqui. Eu falei, cara, eu já tinha corrido com tênis a primeira vez que eu usei e corri uma prova e deu ruim. Eu falei, cara, eu vou fazer isso de novo, mas foda-se, vamos ver o que vai dar. Corri com o tal do tênis, cara. E todo mundo caía, eu não levei nenhum tombo. Caramba. E eu só usei ele em Zegama, porque não tem prova aqui no Brasil. Onde que eu vou usar
prova aqui com um cravo desse tamanho, cara. É maior do que os cravos do Speed Cross. Falei, cara, não tem. Eu tava assim, pô, não tem tênis, não tem prova para eu usar aqui no Brasil que eu vou calçar esse tênis. Falei, quer saber? Eu vou aposentar ele, só com Rizegama com ele, vou deixar ele na estante. E isso eu fiz. Aí ele tá aqui. E, cara, eu não levei nenhum tombo Rizegama, eu assisti a galera tomando, tem vários vídeos, né, da galera escorregando e um tempão de bunda, assim, Aham. e realmente é o que acontece lá, mas eu não levei nenhum tombo Rizegama, por incrível que pareça. Foi realmente muito massa. E, cara, eu tava, como eu falei, eu tava no meu pico de performance, eu fiz uma prova muito redonda, fiz o sub 6, né, 5,55, por isso que eu acredito que eu tenho condições treinado de fazer uma cambota sub 6 também, apesar de o Chico Santos falar que Cambotas ainda é mais lenta do que Zegama, que ele fez 4,40 lá em Zegama. Uhum. E a melhor tempo do Chico em Cambotas, eu acho que foi 5,10. Eu acho que foi isso. Mas é aquilo, né, cara? Cada prova é uma prova. Às vezes o Chico estava melhor preparado lá em Zegama, não Uhum. sei. Mas fechei com chave de ouro. E teve um perrenguezão, né? Depois eu posso até falar, teve um perrenguezão depois da prova lá em Zegama. Mas assim, a viagem em si, cara, eu até estava comentando contigo em off. Eu escrevi um livro sobre essa viagem, não falando das provas, mas falando da viagem em si, que a viagem foi incrível. E dentro dessa viagem tem essas 3 provas. Não lancei esse livro ainda porque eu escrevi ele numa máquina de escrever, tá até aqui minha máquina Que de massa. escrever. Até caiu minha lâmpada ali. Escrevi na máquina de escrever porque eu não queria distração, saca? Uhum. Então acabei escrevendo na máquina de escrever, mas foi. Agora eu tenho que passar para. Eita, tem que passar para. Agora ficou ruim. Para o computador para poder funcionar bem, e lançar o livro. Uhum. Ah, Mas é isso legal. aí. Pô, não. Quando lançar esse livro aí eu quero ler, porque com certeza deve ter muitas outras histórias aí dessa viagem aí que Tem, não tem. falou. Tem, sem dúvida, tem. E, Valmir, tu tá aí no nosso esporte, né, aí há mais de uma década já. Eu queria saber de ti como que tu enxerga o caminho que o trail tem ido nos últimos anos aí aqui no Brasil. Talvez o que que tu acha que tem acontecido de bom pro esporte, quais são algumas coisas que tu acha que, pô, isso tem contribuído e tá indo para um caminho que eu acho que é um caminho bom. E talvez o que que tu acha que tá levando o esporte também para um caminho que não é tão bom assim. Tu consegue fazer algumas distinções aí de uma coisa talvez positiva e alguma negativa que tu vê o trail caminhando aí nos últimos anos? Cara, tem muita coisa boa acontecendo, né? Muita coisa, muito. A gente, querendo ou não, o mercado ele está expandindo com atletas, com provas, com organizações, com circuitos. Isso tudo é muito bom. Isso faz o mercado crescer. Eu sou um dos maiores interessados, porque quanto mais forte o cenário estiver, melhor é para mim, mercadologicamente falando. Então eu vejo o trail crescendo, vejo que as provas estão se profissionalizando, cada vez mais a gente tem provas com nível organizacional muito, muito bom, até provas com nível internacional de organização, e eu acredito que a gente está no caminho certo. Não é um caminho fácil, é um caminho duro, a gente vê aí a própria a luta que a gente tem aí para a gente conseguir montar uma seleção brasileira oficial, né? Eu digo seleção brasileira, é a seleção brasileira mesmo, né? Não é como a da Skyrunning, que é uma seleção que não tem representatividade real, né? Não é uma seleção brasileira de fato, não tem uma representatividade como a federação, como é a CBAT, né? Enfim, a única seleção brasileira que a gente tem de corrida em montanha hoje é a da CBAT. Da Skyrunning é qualquer coisa que eles dão o nome de seleção brasileira, mas não é. Skyrunning não tem nem um CNPJ, quem dirá uma representatividade perante o Estado brasileiro, né? Então, não adianta, por mais. Me desculpe todos os atletas que já foram da seleção brasileira de Skyrunning, cara,
oficialmente nunca existiu uma seleção brasileira de skyrunning. E olha, eu já fui chefe da delegação brasileira de skyrunning por 2 vezes, 2018 e 2019, e na esperança da coisa desenvolver, mas, enfim, representativamente do Brasil, não existe seleção de skyrunning, não existe skyrunning no Brasil efetivamente, né? Não tem uma representatividade formal, vamos dizer assim. Eu estou falando isso porque, como eu sou advogado, eu falo porque eu sei o que eu estou falando. Mas a seleção brasileira mesmo que a gente tem, que é a que a CBAT outorga, é uma luta, cara. Desde 2016 eu sou um dos maiores críticos da CBAT por isso. Muitas vezes o pessoal fala, olha só, Valmir, saiu a informação aqui que a CBAT agora reconhece o trail. Cara, eu tô ouvindo isso desde 2016, cara. Aí eu fiz uma capa da revista em 2016 falando, CBAT finalmente reconhece o trail. Tentei falar com eles, eles não me responderam. E era assim todos os anos. Então, quando eu vejo acontecer o primeiro campeonato brasileiro da Ultra Trail Caparaó, cara, pô, finalmente, velho. Agora a gente vai ter um campeonato brasileiro oficial, com reconhecimento de um órgão oficial, que é realmente o detentor da outorga para fazer uma seletiva, fazer um campeonato brasileiro oficial, né? Não é meramente denominar uma prova como campeonato brasileiro. Realmente oficial. E aí eu falei, cara, agora vai. Aí, bom, aconteceu a prova, os campeões brasileiros, pá. E a convocação? Porra, que luta. E você viu a luta que foi. Aí eu mando e-mail para a CBAT me manda uma lista de atletas convocados. Aí eu replico eles, cara, mas está faltando muito nome. Não, os nomes são esses e pode divulgar, porque quem não está aí é que não cumpriu algum requisito. Falei, bom, se você, que é a fonte de informação principal, está falando, então eu vou falar isso. E aí soltei o primeiro vídeo, e o pessoal, teve gente até achando ruim com a revista. Eu falei, não sou eu que soltei essa informação, não, eu só estou passando adiante o que me passaram. Aí depois teve todo o trabalho ali por trás, Letícia Saltori, Piazza, o pessoal da ABC Trilha, todo mundo fazendo movimento, e teve a real convocação. Então, assim, ainda estamos rompendo muitas barreiras que são difíceis de ultrapassar. A gente ainda é um subesporte dentro da CBAT. Você vê, houve também a convocação de outras seleções brasileiras na CBAT no mesmo momento, e com 60 atletas e todo mundo com tudo pago. A gente vai ter só os campeões do brasileiro, né? Então, assim, você vê que é um subesporte ainda, que eles não olham pra gente com o olho... e assim, por mais que me doa dizer isso, é um pouco compreensível, porque a gente começou ontem com o esporte, né? E o atletismo do Brasil já está aí há quantos anos? Né? Desde a época lá dos primórdios da corrida, das Olimpíadas, quantos ciclos olímpicos já se passaram aí, e agora que a gente está surgindo, né? Então, assim, vamos dizer que dá para entender por que eles tratam a gente assim, mas obviamente que a gente quer que isso mude, a gente quer que isso cresça. E só vai crescer com um amadurecimento, né? O objetivo maior que eu tenho dentro do trail é conseguir fazer com que o nosso cenário seja sustentável, que ele não dependa de outros ramos, né? Que a gente tenha atletas de elite, que esses atletas de elite sejam reconhecidos, sejam tidos como ídolos, que eles envolvam outros parâmetros dentro do cenário, que eles incentivem os jovens a virem, que os jovens se inspirem neles, que a gente tenha as nossas provas clássicas. Não adianta a gente colocar uma prova, essa daqui é o brasileiro, blá blá blá. Não, cara, a gente tem as provas clássicas aqui no Brasil, que a gente pode falar aqui na mão aqui quais são as provas clássicas. Perdidos, Indômito de Pedra do Baú, La Mission, da Terra Serra do Mar, Montandu, tem algumas provas que são muito emblemáticas, começaram o negócio aqui no Brasil. Então a gente tem a outra dos Perdidos, que é uma das provas mais clássicas. Para mim é a prova que mais representa a corrida em montanha no Brasil. Cara, correr Ultra dos Perdidos me dá medo até hoje. Eu já corri Perdidos algumas vezes. Cara, esse ano, a hora que eu deu eu falei, cara, se eu tivesse nesse 50K, eu acho que eu não ia largar. Sério?
Cara, tava medonha aquela largada. Tava 0 grau, chuva torrencial. Eu, porra, falei, cara, esses caras são corajosos demais, tá? É doido. Louco demais. E sabendo o que vem pela frente, né? Então, assim, eu vejo que tá tudo muito crescendo. Só que com a coisa boa, provas mais bem organizadas, mais atletas, mais marcas olhando pra gente, vem os aproveitadores, né? Vem os aproveitadores que vão fazer provas michurucas, que vão proporcionar péssimas experiências, que são caras que nunca viveram nada de corrida em montanha e querem se dar bem na corrida de montanha. Atletas que são aqueles caras que só querem ganhar, não estão nem aí pro esporte, na verdade, saca? Então, assim, tem o lado ruim que vem junto com isso daí, né? Então, assim, a gente tem que saber aonde a gente tá lenhando, né? A terra que você tá cavucando ali, cara. Então, assim, você está entrando na corrida em montanha, um dos primeiros conselhos que eu dou, cara, vai primeiro para as provas que são mais corríveis mesmo, que tem menos grau de dificuldade, menos terrenos técnicos, para você não ter uma má experiência na corrida de montanha. Porque se você pega de cara uma prova muito técnica, provavelmente você vai ter uma má experiência e não vai querer continuar. Então isso tudo é maturação, cara. Você vai pegar provas com mais estradas, com trilhas mais simples, depois você vai pesquisar quais outras provas que você pode fazer que não são tão difíceis, até você chegar. Aí você começa a entender qual que é o seu perfil, se é de prova mais técnica, se é de prova mais longa, ou o que você quer. Né? E aí você vai ver, cara, porque às vezes você não tem perfil de ultramaratonista, você, eu quero ser ultra. Pô, mas de repente, cara, querer não é poder, muitas vezes, né? Às vezes você vai ser um atleta muito bom em distância de meia maratona, de terreno mais rolado ou de terreno muito técnico, saca? E você vai gastar muitas horas também, mais tempo do que se você corresse uma 50K, você vai fazer um 21K muito técnico em mais horas do que um 50K rolado, sabe? Então, assim, tem que se experimentar, tem que testar, tem que correr. Não adianta você simplesmente, meu sonho é fazer o TMB, vou correr só as provas para eu conquistar as Running Stones para poder correr o TMB. Cara, não sei, cara, eu não vejo isso, não vou falar para você que está fazendo errado, porque quem sou eu para falar quem está fazendo certo ou errado, mas para você viver o esporte, você aproveitar o que ele tem a te oferecer, cara, você tem que viver realmente a coisa ali. Pô, você vai correr aquela prova, mesmo que seja uma prova treino, vive aquela prova, cara. Aproveita aquele momento ali, porque, pô, você não sabe se amanhã você vai fazer uma outra coisa, sei lá. Aproveita tudo, cara. Quando eu corri o TMB, eu só corri o TMB porque tudo conspirou, tudo foi encaixando. Em 2018 eu fiz essas provas, em 2018 ainda eu voltei para a Europa, fui para o Mundial de Skyrunning juvenil, levei os atletas para lá, depois fui para Chamonix, fiquei 45 dias em Chamonix, corri o TDS, e assim, aí em 2019 eu testei fazer as 100 milhas, e aí eu estava com pontos, eu estava com tudo certo, já tinha experiência, e aí que eu fui falar, cara, vou tentar fazer o TMB, e rolou. Então, cara, não atropele fases, tente ficar bom na distância que você está correndo, seja 5, 10, 15, 20, 50, 80, aproveite todo o processo, porque, cara, vale muito a pena, vale realmente muito a pena quando você faz a coisa bem feita e aproveitando cada instante que você está ali. Eu tinha um jargão na época que eu criei a Go On, que era vale cada passo. Eu até passei junto com a marca, a Go On usa até hoje, vale cada passo. E realmente, cara, faça valer cada passo, cara, de treino. O Kilian disse, você vai ser um bom profissional de corrida ou um bom atleta de corrida. Antes de você pensar em ganhar, você tem que se apaixonar pelo treino. Então, se apaixone por treinar antes, processo de treinar, você colocar seu corpo à prova, você aprender com isso. Então, uma das coisas que eu mais gosto na corrida de muitas horas, não gosto muito de ficar usando ultramaratona, ultramaratonista, quando você fica muito tempo, você aprende muito como o seu corpo funciona, né? O que seu corpo aceita, o que seu corpo não aceita, quanto de esforço ele consegue comportar em determinado tempo de atividade, quanto disso de energia que você vai precisar, quanto de água você vai beber, você consegue treinar o quanto de água você vai beber e quando você vai beber? Cara, isso tudo é uma faculdade, é um doutorado que você está fazendo.
Você está aprendendo, porra, o funcionamento do seu próprio corpo, Uhum. cara. Como que seu corpo funciona e reage a estímulos. Isso eu acho assim, é o que mais me brilha os olhos, é eu entender como que meu corpo reage a estímulos. Então, cara, coloque seu corpo para funcionar, vê como é bom encher o peito de ar a hora que você está ali, que você dá uma parada, você sente seu pulmão na potência completa, assim, cara, isso é bom pra caramba. Testa equipamento, testa tênis, vê onde que pega, onde não pega, meia. Cara, e o principal equipamento que você pode ter na sua vida são dois, é meia e cueca. Esses dois equipamentos aí são os prioritários que você tem que ter, assim, os melhores. Cara, essa meia é muito boa, mas ela custa 50 conto. Cara, compra essa meia, porque ela vai garantir que você não vai ter problemas aí no pé. 90% dos atletas de corrida em montanha ou corrida normal tem problema com unha, com bolha, com essas coisas todas, porque não cuida da praga do pé, sabe? Não cuida. Então, cara, eu não tenho uma unha, nunca tive unha roxa, nunca, claro, unhas minhas já caíram, mas por conta de vacilo, corri prova com tênis errado. Hoje em dia eu não abro mão de um cabedal largo, porque meu pé é largo. Então, se o cabedal não for largo, cara, sem chance, eu não vou colocar, não vou me prejudicar nesse sentido. Então, cara, meia, cueca, uma vaselina também vai muito bem. E, cara, e se eu puder dar dica de tênis, cara, dê preferência a um tênis que deixe seus dedos livres, não prenda seus dedos. Porque o que tem que estar preso é ali no peito do pé, não é no seu dedo ali não, cara. Seus dedos têm que estar mais soltinhos ali para não ter problema de unha, porque bolha, principalmente debaixo de unha, no meio dos dedos, cara, isso daí te tira de prova muito fácil mesmo. E o treinamento de alimentação também é muito importante, porque se você vai fazer ultra, cara, pode ter certeza, você vai ter muito problema estomacal. E ultra é mais uma frase que o Ottoni fala, correr ultra acima de 3 dígitos é uma coisa também que eu tenho o pessoal briga um pouquinho comigo, porque eu considero ultra acima de 100 quilômetros. Pô, Se agora você vai correr... tu tira meu título, então, pô, de ultramaratonista. Acabei Desculpa. de ganhar, pô, não tem nem um mês. Não, então, mas isso eu tenho uma explicação, cara. Mas se você vai fazer uma ultra, cara, a coisa que você menos é corredor. O que você mais é administrador do caos. Porque as coisas tendem a dar muito errado e vão dar errado. Então você tem que saber administrar isso daí. Não, se é por Mas o isso, a minha lance. deu muito errado também, pô. Tá vendo? Ó, já começou por aí. Mas não é porque, cara, quando você corre provas de 50K, igual você fez a Extreme agora de Gramado, obviamente 50K é uma ultramaratona, né? Passou dos 42, 195 metros, é uma ultra. Pra mim, só pra mim, não tô aplicando isso pra ninguém, não quero que ninguém fale, o Valmir falou que é isso. Cara, eu me senti um ultra quando eu corri prova de 100 quilômetros, porque eu realmente vi que o buraco era mais embaixo. A hora que você chega no 50K, você fala, cheguei na metade. A hora que você chega no 80K, você fala, ainda falta 20. Cara, realmente o buraco é mais embaixo e não é foda. 100 milhas é uma outra questão, né? 100 milhas. A hora que você chega no 100, que você fala, ainda falta 70, no caso do TMB falta 70, aí deixa para outro caso. E por isso que eu admiro demais esses caras que correm 200 milhas. É os caras que não tem amor à vida, não tem amor à mãe, não tem família, não tem porra nenhuma. Os caras é todo desmiolado da cabeça, não tem muita lógica não. Bicho, eu vou te falar. Mas assim, cara, é uma coisa muito particular minha, saca? Não quero desmerecer ninguém. Cada um tem o seu mérito. Se você corre provas de 5K, cara, só você sabe a dificuldade que é para correr seu 5K, o seu 10K, o seu 21K. Eu tenho um próprio exemplo aqui em casa. A minha esposa, a vitória que ela teve quando ela correu 21 quilômetros, cara, eu comemorei com ela no dia que ela conseguiu correr, como se eu tivesse ganhado o TMB, sabe? Então, assim, cada um sabe da sua dificuldade e da sua vitória. Né? Eu estou falando uma coisa muito particular minha, que eu me senti ultra quando eu corri uma prova de 100 quilômetros, que eu realmente falei, caralho, velho, hoje eu fui um ultra, porque eu realmente passei por momentos, assim, de low muito, muito grande, renasci, consegui. A própria Cape Town, que foi uma 100K que eu fiz rápida, que foram 13 horas,
Eu tive momentos que eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui, cara? Nossa, isso aqui não é para mim, não. Tava no quilômetro 65 andando, andei 5 quilômetros na prova, porque eu fiquei com tanta fome depois da quinta hora que eu cheguei no ponto de abastecimento com aquele mundo de comida, eu comi como se eu fosse um cara que tava passando fome mesmo. Aí a hora que eu saí do PC eu falei, caralho, velho, não consigo correr não. Se eu correr eu vou vomitar. Eu tive que andar 5 quilômetros, cara. Eu andei 1 hora para poder fazer um pouco de digestão para eu voltar a correr. Então, assim, eu nunca tinha vivido aquilo. Eu falei, cara, não era para eu estar aqui, eu vou desistir dessa prova. Pô, tô andando, era para eu estar correndo. Então, assim, aí depois dessa hora, desses 5 quilômetros, eu consegui voltar a correr e voltei a correr igual maluco. E fechei a prova muito bem. Nem tanto que eu nem reclamo desses 5K que eu andei, não. Fiz uma baita prova, fiz em 13 horas, pô, foi um baita resultado. Mas foi ali que eu me considerei, não foi nessa prova, mas foi minha primeira prova de 100K foi a Ultra dos Perdidos em 2016, 16 ou 17, já não lembro. Que eu falei, caralho, velho, a buraca mais embaixo. Você vai sentir isso quando você correr sua primeira prova de 100K. Vou, não, E depois quando você correr a 100 milhas, então você vai falar, bicho, eu não quero isso pra minha vida não. Não, pois é, essa é a noção que eu tenho das 100 milhas. O 100K até me atrai, mas 100 milhas, pô, hoje eu digo que eu não quero correr, mas vai saber, né? Às vezes a gente vai mudando aí com o tempo. Vai sim, tem certeza. Cara, e pô, muita coisa boa aí que tu falou, Valmir. Acho que tu foi aí muito cirúrgico aí nessas tuas afirmações, nesses teus conselhos, né, na verdade, aí, de curtir os processos, né, de dar tempo ao tempo, de conseguir fazer cada coisa no seu próprio tempo, assim, e aprender a sentir o próprio corpo. Acho que isso é fundamental também. Então, acho que esses conselhos aí, com certeza eu vou colocar em prática, né, na minha vida, e espero, né, que as pessoas que estão ouvindo também possam conseguir aplicar isso aí, porque é isso que vai fazer com que a gente consiga se manter no jogo por mais tempo, assim, né? E, querendo ou não, é isso que a gente quer, né? A gente quer conseguir correr por mais tempo, exatamente, cara. por mais que a gente quer ter um resultado, né? E quer se desafiar também, mas no final das contas, ali, o que mais vai importar vai ser se a gente vai conseguir realmente estar continuando nisso por mais tempo, Isso. né? E vivendo esse estilo de vida, assim, né? E é interessante você falar nisso, cara, porque a longevidade ela vai muito da sua consciência do que seu corpo é capaz de suportar ou não, né? Eu estava falando disso e eu sempre tive períodos de descanso prolongados depois de provas-alvo. Ficava até um mês mesmo sem colocar tênis no pé. Não sei se por isso ou por outros fatores, eu nunca tive uma lesão, nem de joelho, nem de tornozelo, eu nunca tive uma lesão, não sei o que é ficar parado por conta de lesão. Então, assim, respeitar o corpo, respeitar, você terminou seu ciclo de treinamento, terminou sua prova, cara, dá um descanso bom aí pro seu corpo, pra você engordar mesmo, saca, cara? Eu lembro uma vez, sempre vou falar do Chico, né, cara, minha maior referência. Ele quando ele tira um tempo sem treino, quando ele volta, eu lembro de uma vez ele postou assim, cara, como é bom sentir que você tá destreinado, porque ele realmente está com o corpo descansado, pronto para receber novos estímulos, né? E muitas vezes os atletas pensam que são o Filipinho, lá da F3, que o cara corre uma ultra por fim de semana e está pronto todo fim de semana para correr uma ultra. Ninguém é Filipinho, galera, entenda isso, Filipinho só tem o cara é um extraterrestre, cara, não dá para explicar aquele cara lá, não. Ele é único, eu sou fãzaço do Filipinho, justamente por esse nível de recuperação que ele tem, que cara, não tem explicação. O cara, todo fim de semana, ele tá correndo uma prova muito gigante e sempre lá na frente, cara. É realmente de tirar o chapéu. Então, galera, não é todo mundo, você não é Filipinho, dá descanso pro seu corpo, tenta dormir, o que eu não tô fazendo, porque eu tô com o neném de 2 meses em casa, não tô dormindo, não tô treinando, tô de bigodão, então, assim, tô numa fase meio estranha aqui. Assim. Eu falo que eu tô na minha fase reprodutiva. Pô, eu ia te falar que ficou estiloso esse bigode aí, cara. Acho que agrega aí valor pro teu branding aí, ficou estilosão. Boa. Valeu. Pô, Valmiro. Cara, para não tirar mais tempo aí, eu sei que a tua rotina aí tá lotada. A gente encaminhar aí para uma última pergunta aí que eu tenho para ti. Eu queria ouvir de ti o que tu
quem que tu tem como uma referência? Tu falou do Chico agora, né? Mas talvez quem que é uma pessoa que tu admira aí no nosso esporte? Pode ser nacional, internacional. Tem alguém aí que é uma inspiração para ti, que acaba te motivando e te inspira de alguma forma aí nesse universo? Cara, sem dúvida o Chico é a minha maior referência. Quando eu conheci em 2014 lá na verdade eu conheci no X-Terra Tiradentes em 2013 e foi ali que meu olho brilhou assim pro Chico, porque ele foi o quarto geral e quando eu olhei o pé dele, ele tinha corrido com um tênis errado. Eu falei, que isso, Chico? O pé dele estava destruído. Eu falei, como que você conseguiu ser quarto geral? Ele falou, eu não sei, eu só fui. E aí, depois a gente foi criando uma relação muito boa, a gente foi para a Peneda Gerês em 2016 junto, e para mim foi assim, muito, muito, muito engrandecedor para minha vida, porque o Chico era a pessoa que eu mais admirava antes de o conhecer. Eu te falei uma passagem pequena que eu lembro do Chico em 2012 ou 13, quando ele ganhou a primeira vez a La Mission Brasil 80K, que a imagem dele, uma imagem que ele usa assim, ele cruzando a linha de chegada, olhando para a câmera, fazendo sinal de venci, e aquilo me marcou demais. Eu falo sempre isso com ele, e pelo atleta que ele para mim é um atleta no Brasil de todos os tempos que mais representa a corrida em montanha. Ele para mim é essencialmente corredor de montanha. Pode ter muita gente aí que corre mais do que o Chico, e tem mesmo, eu sei que tem, mas o Chico marcou uma geração anterior a essa que está vivendo agora. Mas eu te falo, cara, na época 2012, 13, até 16, 17, cara, ganhar do Chico Santos era praticamente impossível, era o Ronaldinho da época. E, cara, galera tem que tá entrando aí, que tá ouvindo, ou que vai ouvir esse nome, Chico Santos, cara, tenha muito respeito por esse cara, porque esse cara é diferenciado, é um cara muito simples, muito honesto, muito trabalhador, muito gente boa, muito amigo. Eu tenho hoje ele como um amigo pessoal, graças a Deus. A gente é muito próximo, eu da família dele, ele aqui em casa também. Tudo que eu vou fazer eu coloco o Chico junto, tudo que ele vai fazer também ele me chama. Então, ele é a minha maior referência, cara. Internacional, cara, de atleta, é, é o Kylian mesmo. Para mim, assim, é a maior atleta do trail de todos os tempos, em qualquer distância, em qualquer terreno. Tô até parecendo que estou fazendo propaganda do Manuel Lago. Mas o Kylian é diferenciado realmente como atleta. Eu não vou falar como pessoa, porque como pessoa ele não deixa vazar muita coisa. Kylian, fora do esporte, ele é muito reservado, então eu não tenho o que falar. Mas ele como atleta, cara, é assim, cada um tenta puxar a sardinha pro seu esporte, né? E eu vejo que o trail running ainda ele não atingiu um nível mundial de, de elite, vamos dizer assim, porque ele não aparece nas mídias tradicionais, né? Ninguém considera os atletas de trail como um superstar, a não ser no seu próprio esporte. Mas eu vejo muita gente falando, o maior atleta de todos os tempos foi tal pessoa, aí puxa sardinha para natação. Foi tal pessoa, aí puxa para o futebol. Não sei o que, cara, mas fazer o que o Kylian fez até hoje, dentro de um esporte de endurance, é difícil a gente ver em alta performance, analisando qualquer outro tipo de esporte, que eu já fui de vários outros esportes, e analisando friamente, sem paixão, é difícil a gente ver alguém dominar uma cena esportiva tanto quanto o Kylian Jornet. Talvez no mesmo padrão, mas obviamente não é de endurance, Michael Phelps fez da natação. Mas o Kylian, cara, seja prova de 100 milhas corrida, rolada, prova de 100 milhas técnica, prova de maratona rolada, prova de maratona técnica, prova mais curta rolada, técnica. Cara, ele domina todas as valências. Ele é impressionante. Se você fizer um comparativo assim básico, se você pegar a Courtney Dauwalter, que é indiscutivelmente hoje a maior atleta de ultra endurance de trail, não vou dizer de todos os tempos, até porque eu fiz um comparativo dela com outras atletas há pouco tempo, e cara,
a Courtney Dauwalter correu Zegama em 2022, salvo engano. Ela foi top 10, foi 10ª colocada. Baita resultado, mas o Kilian vence, o TMB vence a Hard Rock, vence todas as provas de 100 milhas que apareceram, que a Courtney já venceu, e ele é 10 vezes campeão de Zegama. Ele é 10 vezes campeão de Serra Zinal, ganhando dos kenianos, sabe? Então, assim, cara, o cara subiu o Everest 2 vezes na mesma semana, saca? Então, assim, é realmente outro nível de atleta. Não tem o Kilian Jornet e tem a Rapa, velho. Não tem jeito. Não tem jeito de comparar. Você pega o Jim Osley, como o Jim Osley sofreu na mão do Kilian Jornet. Eu tenho certeza que o sonho da vida do Jim Osley é ganhar o TMB com o Kilian presente. Que a única pessoa que conseguiu fazer isso até hoje foi o François Daene, que ele venceu o Kilian chegou esgotado, né? E, salvo engano, foi 2018. Acho que foi 2017 ou 2018, salvo engano. Agora já me falha um pouco a memória. Mas o François Daene era um atleta que nunca tinha perdido do Kilian numa prova de 100 milhas, até a Hard Rock, que o Kilian conseguiu bater o recorde. Claro, bater o recorde, o Pomeré bateu o recorde dele esse ano, do Kilian, mas o Kilian bateu o François Daene na Hard Rock e, falou, Daene, pronto, ganhei de você. Eu acho que era o que faltava pro Kilian era ganhar do François Daene numa prova de 100 milhas. Então, cara, sem dúvida, assim, tem vários outros atletas que me inspiram hoje em dia na corrida em montanha, mas, assim, o cara que mais, maioral mesmo é o Kilian Jornet, não tem sombra de dúvida. E no feminino, no Brasil, Letícia Saltori, sem sombra de dúvida. Desde quando eu a vi a primeira vez correndo na KTR Serra Fina, Letícia Saltori, e o carisma da Letícia, o carinho que ela te trata, mesmo na época que a gente não se conhecia, sempre me tratou como trata todo mundo, né? Não vou falar me tratou melhor que alguém. Ela sempre me tratou da mesma forma que ela me trata hoje. Então, aqui no Brasil, Letícia Saltori. Internacional, cara, eu sou muito fã da Courtney Dauwalter como pessoa, nem independente de atleta. É claro que como atleta eu tenho ela como uma referência, mas como pessoa também, eu encontrei com ela por 2 vezes lá no TMB e trata a gente tão normal, igual eu falei da Letícia, a mesma coisa com ela também, sabe? É realmente muito legal. Uma outra atleta que também me inspira muito é a Mimi Kotka, a conheci na Miúti. A gente andou um período bem próximo, em 2018, quando a gente correu lá em Miúti. Depois ela me chamou para ir lá, ela mora lá em Chamonix, não em Chamonix, ela mora em Montreuil, que é um pouquinho, acho que é região de Chamonix, mas é um pouquinho depois de Argentière, um lugarejo lá mais tranquilo. Ela falou, aqui é mais tranquilo que Chamonix, mas é do lado, bem perto. Mas eu não tive a oportunidade de ir para lá ainda não. Deixa eu ver mais quem. Cara, tem muita gente que me inspira, mas esses aí são os que mais me chamam a atenção, assim, são pessoas que realmente, quando eu penso em corrida de montanha, são as pessoas que eu penso, né? Por mais que, assim, Celinho, Fantasma, Silvestrin, esses caras sejam os atletas que também têm um lastro muito grande, que também tem uma grande amizade, minha maior influência, meu maior respeito mesmo é Chico Santos. Pô, legal, né? O Chico é uma lenda e é legal que, né, ele é muito aberto, né? Então ele abre o jogo, faz esses training days, os training camps aí que, pô, pra quem quiser, né, tipo, ter o acesso aí a conhecer um pouco mais do Chico, da metodologia de treinamento e de vida dele, assim, né? Tem acesso aí. Então eu recomendo bastante, assim, já tive com ele também. E acho que é uma oportunidade muito única aí de conhecer esse cara aí que compôs muito da história do trail nacional aí, né? Sem dúvida. E Valmir, pô, quero te agradecer aí pelo teu tempo, cara, muita história legal aí, eu aprendi muita coisa sobre a história aí do nosso esporte aqui no Brasil. E com certeza teria muitas outras histórias, né, para contar, então dá pra gente fazer uma Nossa, parte 2 aí em algum momento, se tu topar. Mas, cara, brigadão, queria te agradecer aí de verdade pelo teu tempo, pelo teu trabalho aí na revista também, eu acho que isso
cara, que nem eu falei antes, assim, acho que isso agrega demais pra gente, como entusiastas mesmo, né, do esporte. Então, te agradecer mesmo pelo teu trabalho, apesar aí de tu ter tentado tirar meu título aí de ultramaratonista, que eu suei. Quem sou eu? Suei para conseguir, mas, cara, de verdade, brigadão aí pelo teu tempo, e eu vou colocar aqui, se o pessoal não te acompanha ainda, né, que eu acho difícil, mas vou colocar aqui na descrição desse episódio aí, o @ aí da revista, do teu Instagram pessoal também, para o pessoal Valeu. seguir, e se tu tem alguma palavra aí final aí que tu quer deixar aí para o pessoal que tá te ouvindo, aí o microfone é teu também. Cara, não, é só agradecer também, porque como eu tenho o RTR Trail Talk também, que a gente entrevista, eu mais entrevisto do que sou entrevistado. Na verdade, ninguém me entrevista, né? Só eu que entrevisto as pessoas. Eu queria te agradecer justamente por ter feito o convite, a gente poder bater esse papo aqui, falar um pouquinho dessa minha trajetória, porque, como a gente falou, né, o trail está crescendo muito e muita gente está entrando agora, e às vezes vê essa minha cara lá o tempo inteiro na revista Trail Running e não sabe que eu também sou atleta, que eu também participo de provas, que eu tenho uma história por trás disso. Às vezes as pessoas não sabem disso, e é legal a gente bater esse papo, falar um pouquinho do passado, olhar um pouquinho para trás, para a galera entender que o esporte é novo, mas já tem uma historiazinha boa aí por trás. Muito obrigado por ouvir mais esse podcast. Se você curtiu, por favor, nos avalie com 5 estrelas no seu aplicativo de podcast. Isso nos ajuda muito a ser encontrado por mais pessoas que estejam procurando conteúdos como esse e contribui para o crescimento do trail no Brasil. Se quiser nos acompanhar no Instagram, é só pesquisar por Trail Tropical Podcast e nos vemos por lá. Até o próximo e se divirta nas montanhas.